Fala galera aqui do canal, o papo de hoje é TORD 11. Nós estaremos hoje analisando esse fundo imobiliário e vamos ver aí se realmente vale a pena estar aplicando nele. E antes aí de qualquer coisa, eu vou estar te pedindo para que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha aí estar se inscrevendo para estar aí ajudando o nosso canal a crescer, porque vocês sabem o quão difícil está crescendo aqui no YouTube, e isso é possível com a sua ajuda. E também para você não perder os novos conteúdos aqui do canal, porque eu estou preparando aí um mega estudo aí para trazer para vocês em relação a ações, fundos imobiliários, ciclos macroeconômicos e uma série de outras coisas mais. Então, para você não perder esses novos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui, você se inscreve aí no canal, toca no sininho das notificações para você não perder nada. Então, quando falamos aí do TORD 11, primeira coisa que já temos que saber é que esse fundo é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe aí o dinheiro dele em uma série de ativos do setor imobiliário. E por sinal, eu tenho trago aí bastante fundos imobiliários que são híbridos. Eu já trouxe aqui o ARCT11, o VGHF11, o RPR11 e uma série de outros mais. Você pode estar aí entrando no canal que você vai estar achando aí muito facilmente. Então, TORD 11 hoje tem como gestora a Hectare Capital. O administrador do fundo aí é o Vorts. E como de costume, eu gosto aí de estar dividindo o vídeo em 3 grandes pilares, que são eles: segurança, preço e lucratividade. Isso aí para o vídeo ficar mais organizado e estar encaixando aí melhor na sua mente. Então, quando nós falamos aí de segurança, nada mais justo que a gente estar olhando aí para a carteira do fundo, que hoje é composta da seguinte maneira: 19,6% em CRI, 42,6% em fundos imobiliários, 37,7% em equity, 0,03% em caixa e 0,01% em imóveis. E desde já eu já vou estar deixando aí um detalhe bem interessante para vocês, que esse fundo imobiliário, ele tem aí esses 37,7% investidos em equity. Mas isso daí tem aí um detalhe que é bem importante, você já está sabendo, que esse valor que o fundo tem aplicado não é via dívida, e sim o fundo ele é sócio de operações de multipropriedade. Então não é via dívida, e sim o fundo é sócio dessas operações. Porque muitas das vezes você pode estar até pensando aí que o fundo ele emprestou o dinheiro para uma empresa fazer aí essa operação de multipropriedade, mas não, o fundo ele é sócio dessas operações. Então, algo bem interessante para você estar fixando aí na sua mente, já está entendendo os riscos desse fundo. E quando aí nós olhamos para a carteira de CRIs do fundo, nós já vemos o seguinte, que o fundo imobiliário hoje tem 12 CRIs em carteira. E algo aí bem interessante de você já estar sabendo, que 10 desses CRIs são CRIs subordinados. E aí já pirimbolou de uma vez a sua mente e você não está entendendo o que eu estou dizendo. O que é um CRI subordinado? Eu não estou entendendo nada. Então você respira e se acalma. A palavra subordinado, ela é simplesmente para estar ali mostrando a preferência no pagamento da dívida que vem através do CRI. Mas pode ser que ainda não fixou aí muito bem na sua mente. Então vou estar te apresentando aí para mais 2 caras. E os nomes deles são os seguintes: sênior e mezanino. E eles são aí os coleguinhas do subordinado. Então vamos imaginar a seguinte hipótese: existem 3 homens. E esses 3 homens são o senhor sênior, o senhor mezanino e o senhor subordinado. E eu devo todos os 3. E logo aconteceu de um dia eu só ter o dinheiro para pagar um desses caras. Logo, eu vou estar pagando o senhor sênior, porque ele é o primeiro na preferência de pagamento. E logo depois, no outro mês, eu tenho dinheiro somente para pagar 2 desses caras. Então logo, eu vou pagar somente o senhor sênior e o senhor mezanino. E o senhor subordinado não vai receber nada, porque os 2 são ali os primeiros na preferência de pagamento. Então a diferença aí de um para o outro é simplesmente a preferência no pagamento em caso de inadimplência, em caso aí de falta de pagamento. Então,
o senhor subordinado ele é o último a receber. Então os CRIs desse fundo, ele tem aí um certo risco por conta aí dos CRIs serem subordinados. Então aí você já pegou mais um dos fatores de risco desse fundo. E uma outra coisa que eu quero estar mostrando para vocês é os indexadores dos CRIs. E quando olhamos, já vemos aí que o fundo ele tem a maioria dos seus CRIs indexados ao IPCA. Ele tem 93,5% em IPCA e 6,5% no IGPM. Então logo você já pegou aí que esse fundo ele se favorece quando tem um aumento da inflação, pois quando há esse aumento, o fundo acaba recebendo mais dos seus CRIs por serem indexados ao IPCA. E um outro indicador aí muito interessante para mim estar mostrando para vocês, que é o LTV, que ele nos mostra aí quantos por cento do dinheiro de um imóvel está sendo concedido em financiamento. E quando nós olhamos aqui para o LTV dos CRIs do fundo, nós vemos o seguinte, que o fundo imobiliário tem a maioria dos seus CRIs com LTV bem esticado. Nós vemos aqui que 67% dos CRIs do fundo tem um LTV de 80%. Então, o que isso nos mostra? Que o fundo ele emprestou aí para a maioria dos CRIs que ele tem em carteira 80% do valor do ativo que vai ser construído. E se nós olharmos aí também para um outro indicador, que é a inadimplência, que nos mostra aí se estão pagando corretamente o fundo, nós vemos aí o seguinte, que o fundo tem sim uma inadimplência, não é algo aí tão grande, mas sim há uma inadimplência. Está tendo aí a falta de pagamento. E por último aí, mas não menos importante, se a gente for olhar aí para a concentração geográfica do fundo, nós vemos que os investimentos do fundo estão aí bem distribuídos pelo nosso país, não está aí focado em somente um estado, e sim aí está em uma série de estados diferentes do nosso Brasilzão aí. E quando nós falamos do preço do fundo, a primeira coisa aí que já chama bem atenção é que o fundo está sendo negociado a um preço sobre o valor patrimonial de 0,61, que é aí um preço sobre o valor patrimonial com descontaço. O fundo está sendo negociado abaixo do que ele vale. Isso nos mostra que a cada R$1 de patrimônio que o fundo tem, se você comprasse hoje uma cota, você estaria pagando 61 centavos. Então, um mega descontaço aí pra galera. Hoje, cada cota do fundo está sendo negociada a R$ 8,70, que é aí um valor super acessível para a galera, então por isso está tendo até uma grande procura pelo fundo. E por último, se nós olharmos aí para a lucratividade do fundo, nós vemos que hoje o fundo está entregando um dividend yield de 13,56%, que não é aí um dividend yield ruim, mas também não é dos melhores, tá? Só para deixar algo bem claro. E quando nós olhamos aí para a recorrência no pagamento de dividendos do fundo, nós vemos o seguinte, que o fundo sim, todavia, pagou aí os seus cotistas, mas tem uma grande volatilidade sim nos seus dividendos, tá? Isso daí também por conta dele ter aí investimentos em equity e uma série de outras coisas mais. E também, se a gente for olhar aí o valor patrimonial por cota do fundo, nós vamos reparar o seguinte, que o fundo sim tem tido aí um aumento no seu valor patrimonial por cota, o fundo tem sim crescido aí com o decorrer do tempo, então isso daí é algo bom do fundo. Mas no fim das contas, vale ou não a pena estar investindo nesse fundo imobiliário? Só para deixar algo claro, como sempre, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Isso é simplesmente mostrando para vocês aí a maneira que eu avalio um fundo imobiliário e também para vocês estarem aí vendo os pontos de vista no qual eu tenho. Então, como sempre eu faço aqui quando eu analiso os fundos imobiliários, eu te deixo a seguinte coisa, que isso daí é algo que você tem que dizer. Porque imagine só, eu tenho um perfil de investidor e você tem outro. Então, como você já viu aqui no vídeo, que o fundo imobiliário ele é um fundo com um alto risco. Então o que acontece? Não é um fundo imobiliário aí com muita segurança, tá? Ele é um fundo imobiliário que tem uma grande parcela dos seus investimentos em equity. Então o que acontece? Você tem que estar balanceando as coisas e vendo se realmente vale a pena. O seu dividend yield, na minha opinião, não é um grande dividend yield, até por conta do alto risco que ele tem, porque geralmente quando nós corremos um grande risco, lógico, também nós queremos uma grande rentabilidade. Então o que acontece? Na minha opinião, não é uma grande lucratividade, uma grande rentabilidade que o fundo tem entregado aí para os seus cotistas. Ele sim tem aumentado o seu valor patrimonial por cota, mas para mim aí o dividend yield não é algo aí tão interessante. Mas também não podemos aí deixar de pôr na balança a seguinte coisa,
que o fundo ele ainda tem muito espaço para crescer. E uma outra coisa, o fundo está sendo negociado abaixo do que ele vale. Ele está também com um descontão aí. Então, galera, tem que pôr na balança isso aí também. Pois no fim das contas, o fundo tem bastante potencial e também ele é um fundo destinado aí a ter um maior risco, tá? Só para deixar claro. Mas aí no fim das contas, coloca aí nos comentários o que você acha desse fundo imobiliário. Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? Deixa aí nos comentários. E deixa o like nesse vídeo se realmente esse vídeo te ajudou aí de alguma forma, tá? Não se esquece, se inscreva no canal aí para não perder os novos conteúdos aqui do Galera Invest, porque eu vou estar ensinando muita coisa boa aqui no canal. Então, galera, é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje e não se esquece, deixa aí nos comentários, deixa o seu like se esse vídeo te ajudou e tamo junto, galera!